Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje aqui no canal é dia da saga Três Coringas. A segunda edição saiu e promete muita coisa. Será que é nessa edição que a gente vai ficar sabendo sobre o mistério dos Três Coringas? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E eu prometo pra vocês que o Pé de Cabra vai ser a estrela do vídeo de hoje. Bora pro vídeo! E pessoal, só antes da gente começar, considere de nos apoiar lá no Padrim. Lá tem recompensas incríveis como conversar com a gente no WhatsApp e a concorrer produtos do Batman. Muito obrigado para todo mundo que já apoia o canal e para aqueles que pretendem apoiar no futuro. Feito, dado o recado, vamos falar da HQ Três Coringas. E só vamos recapitular um pouquinho o que aconteceu na última edição. O Batman, a Batgirl e o Capuz Vermelho entraram nesse mistério envolvendo o surgimento de vários Coringas. A primeira edição mostrou 3 Coringas diferentes. E no final dela, um deles, que era o Palhaço, é capturado pelo Batman. Mas o morcego deixa ele sozinho com o Jason Todd e a Batgirl. O Coringa provoca o Capuz Vermelho e então o Jason Todd o mata. E o Capuz Vermelho sai dali falando que espera que tenha matado o verdadeiro. Então, dos 3 Coringas, agora só temos 2. Como será que os Coringas sobreviventes vão lidar com isso? É exatamente daí que parte a segunda edição dos 3 Coringas. Vemos o Coringa, que é identificado como o comediante, chegando numa casa e sendo recepcionado por sua esposa. Ela não parece tão feliz assim pela visita dele e menos feliz ainda é o garotinho que o Coringa chama de Júnior. Toda a refeição familiar tem um clima bem desconfortável, mas o vilão parece estar gostando dessa sensação. Contudo, como era de se esperar, isso tudo era uma coisa da imaginação dele. Ele é interrompido pelo outro Coringa, o criminoso, que está pé da vida porque o terceiro Coringa foi morto. E ele diz que tudo que importa para eles é o Batman. Gente, gostei desse negócio aí do Coringa imaginando ter uma vida melhor. E claro, ele pode estar imaginando, mas sei lá, também pode ter realmente acontecido. E é isso que torna esse negócio tão interessante assim. Enfim, a história corta pro Batman, que está investigando mais sobre o paradeiro dos Coringas. Nesse local, o Batman encontra o corpo de um juiz corrupto, que antes comandava o asilo Arkham. A Batgirl chega ali e pede para falar com o Batman a sós. E ela diz que é sobre o Capuz Vermelho. Ao ouvir esse nome, o Gordon se refere a ele como um criminoso, mas o Batman o corrige falando que o Jason não é criminoso. Mas nisso, a Bárbara diz que ele é sim. E então, em outro local, ela explica o que aconteceu pro Batman. E aqui a gente tem uma conversa muito boa entre o Batman e a Batgirl sobre o que aconteceu com o Jason quando ele voltou à vida. A Bárbara pergunta por que o Bruce não tentou novamente treinar o Jason e acalmar a raiva ainda maior dele. Ela também diz que ele precisava de alguém para conversar sobre o que passou. E para isso, o Batman só responde que esperava que o Jason fosse se comportar mais como a Bárbara. Caraca, que diálogo franco e honesto entre os dois. Achei muito bom. E sim, a Batgirl tem razão. O Jason Todd precisava muito de uma terapia quando voltou como Capuz Vermelho. Depois dessa conversa, vemos o Jason surrando alguns capangas do Coringa e descobrindo o próximo passo do plano deles. E de volta pro Batman, o Bruce revela que ele ocultou algo do Gordon naquela cena de crime de antes. Ele conta que encontrou as digitais de uma pessoa ali, mas que no final das contas não fazia sentido. Essas digitais eram de Joe Chill, o homem que matou os pais do Bruce.
Será que eles estão tentando fazer o que eu tô pensando que eles estão tentando fazer? Será que o Joe Chill vai ter alguma coisa a ver com o surgimento do Coringa? Ou mesmo alguma coisa premeditada pelo Coringa para o nascimento do Batman? Esse é o mistério da semana. O Batman caminha por Blackgate numa clara homenagem à Piada Mortal e então chega na cela do Joe Chill. Contudo, ele não está lá. A Batgirl aparece e revela que o Chill está doente e que ele está sendo tratado na ala médica de Blackgate. E todo esse tempo ele esteve internado na prisão. Ou seja, o Batman deduz que alguém conseguiu as digitais do Chill e queria que ele fosse até ali. E a Bárbara pergunta que outra pessoa que conecta com Coringa e o Joe Chill fora o Bruce Wayne. E para essa pergunta, o Batman não sabe a resposta. Então, com certeza, a pessoa que está armando tudo isso sabe a identidade secreta do Batman. E nesse momento, o Batman recebe um alerta do Batcomputador. Ele é notificado pelo Jason Todd que encontrou alguma coisa e recebe a localização dele. E cortamos para o Capuz Vermelho entrando nesse local, que é um clube de piscina abandonado. E detalhe para o Jason, que está usando um pé de cabra e com ele consegue invadir o local e começar a explorá-lo. E lá dentro, o Capuz vê uma cena bizarra. Uma piscina cheia de produtos químicos do Coringa e várias vítimas lá. E ele confirma que esse produto já está ali há um bom tempo. E então, do nada, uma das vítimas, ainda viva, pega o pé do Capuz. E o Jason não vê outra alternativa senão matá-lo. Mas com isso, ele se distrai. E um Coringa chega por trás e o nocauteia. Poxa, Jason, de novo, velho? De novo? Gente, ele nunca aprende, ele adora ser capturado pelo Coringa. E bem, o que vai acontecer na sequência não vai ser nada bom pro Jason. Ô, pé de cabra, pode vir aqui um pouco para passar o rodo no Jason Todd? Tamo esperando. Aham, eu tô indo. Ele é amarrado e retirado de seu traje. E um dos Coringas está ali. É a versão criminoso, que começa falando sobre como que o Jason Todd acabou virando um Robin e depois o Capuz Vermelho. E que tudo isso foi quase como renascer. Contudo, ele diz que as coisas acontecem em formato de 3. Sempre. O Jason grita com ele falando que irá matá-los, assim como fez com o Coringa anterior. E isso faz o Coringa mais sério finalmente rir. E nisso ele revela algo interessante, de que essas risadas doem nele. O que aqui me pareceu uma referência ao Coringa do Joaquin Phoenix, não? Então surge o Coringa comediante, que coloca o Capuz Vermelho no Jason, mas a máscara tá com um sorriso desenhado nele. Ah, e esse Coringa tá com um pé de cabra. Aí, ó, eu prometi o pé de cabra e tá aí o pé de cabra brilhando. Ah, garoto. O Jason começa a levar uma surra e nisso ele faz uma piada. E o Coringa criminoso fala que eles se parecem bastante. E ele chega perto do ouvido do Capuz e diz que o Jason deve odiar o Batman mais do que todas as outras pessoas em Gotham. Então, esse Coringa se levanta e fala que o Batman precisa de um Coringa melhor, mas que o Jason não tem o talento para isso. Ele coloca o seu chapéu e pergunta para o Capuz, em meio a algumas risadas, se dói quando ele ri. E daí, o outro Coringa começa a descer o pé de cabra nele. O Jason não consegue, né? Ele tem que dar um jeito de acabar sofrendo com o pé de cabra. É o destino dele. Enfim, enquanto um dos Coringas bate impiedosamente no Jason, o outro de chapéu fala algo muito interessante. Ele fala que esperava que o Capuz Vermelho fosse o novo Coringa pelo seu histórico. Mas isso não está nas cartas. E o Jason dá o recado para que dessa vez não o deixem vivo. Um outro detalhe aqui é esse Coringa com o pé de cabra falando que está mais divertido fazer isso do que da última vez.
Ele completa falando que tá torcendo que o Jason sobreviva a isso e volte como Coringa de uma vez por todas. E deixando de lado essas tiradas do Coringa com o Jason, isso meio que confirmou, né, que o Coringa que tá com pé de cabra é o mesmo Coringa da Piada Mortal e da Morte em Família. Em seguida, a HQ mostra a Batgirl e o Batman chegando nesse local das piscinas. E eles são recepcionados por todas aquelas vítimas do Coringa que vimos antes. Mas agora elas estão vivinhas da Silva e sob o efeito do veneno do Coringa. Eles atacam os nossos heróis que ficam trocando golpes com esses pobres coitados. E então, um deles pega o cinto de utilidades do Batman e, sem querer, chama o Batmóvel para dentro do prédio. E o veículo chega atropelando geral, salvando os heróis. E uma das vítimas suplica por socorro, e a Batgirl o confunde com o Jason. Eles continuam caminhando pelo local à procura do Jason, e então encontram uma porta fechada com a palavra Ops. E o que será que tem atrás dessa porta? Eu aposto que é um Jason bem passado. Ou seria um Robin bem passado? Não teve graça. E, para nossa surpresa, o Jason está vivo. Contudo, em estado de pânico. O Bruce tenta falar com ele, mas o Jason grita que há mais deles e que eles estão lá fora tentando fazer um outro Coringa. Um Coringa que conhece e odeia o Batman. O Bruce pergunta se ele está bem, mas o Jason atira o seu capuz nele e fala que foi o Batman que o colocou nesse caminho. E depois, ele admite que odeia o Bruce e o culpa por tudo. Por sorte, a Batgirl está ali e consegue acalmar o Jason. O capuz vermelho tá num péssimo estado e fala que ele só quer ficar num lugar seguro por agora. E é por isso que a gente faz terapia. A Bárbara decide levar o Jason até a sua casa, onde ele vai poder se proteger, e o Batman decide ir atrás do Coringa para conseguir mais pistas. A Batgirl pede para o Bruce ficar ali e que o Jason precisa dele. Mesmo assim, o Bruce sai dali para investigar o paradeiro desses Coringas. O Jason acorda ali no apartamento da Bárbara sozinho. E assim, ele tem tempo de ver, através de calendários e de livros, todo o processo de reabilitação da Bárbara Gordon após os eventos da Piada Mortal. E isso parece ajudar um pouco o Jason, pois quando a Bárbara Gordon volta, ele começa a conversar com ela de maneira mais amigável. E aqui a gente tem um diálogo muito honesto entre os dois, sabe? É muito interessante ver os dois se conectando por causa desses traumas semelhantes. E isso daí foi uma sacada genial da HQ. A Bárbara diz que mantém os livros porque eles não a machucam mais. E isso porque ela se cercou de pessoas que a amavam para ajudá-la a passar nessa fase difícil. Ela admite que isso faltou ao Jason quando ele voltou como capuz, e que ele ainda precisa disso. E essa frase pega o Jason de jeito, pois ele conta que ninguém nunca tinha dito isso para ele. E é nesse momento que rola um clima estranho e um beijo entre os dois. Mas em seguida, a Bárbara admite que isso é algo que eles não deveriam ter feito. E ela pede para ele focar no caso do Coringa e terminar ali esse clima de romance. Gente, Bárbara Gordon com Jason Todd? Olha, o diálogo todo aí dessa parte foi muito bem construído e eu até acho que o romance meio que surgiu até com uma razão. Agora, eu não vejo futuro para esse casal. Aliás, eu acho que essa paixonite entre os dois vai acabar prejudicando um dos dois. Com certeza, podem apostar nisso. Na Batcaverna, o Batman tá analisando velhos arquivos de crimes do Coringa. Uma com palhaços desaparecidos e outra com criminosos desaparecidos. E de novo, na HQ, eles separam essas três personalidades do Coringa: o criminoso, o comediante e o palhaço. Contudo, a história corta para Blackgate e vemos que o Joe Chill foi sequestrado pelos Coringas. E ele não parece conhecer os vilões. Um dos Coringas coloca uma boina no Joe Chill
enquanto pega uma câmera e diz que é hora do show. Uma gravação começa e o Coringa diz pro tio que é hora dele finalmente confessar e pergunta: por que você realmente matou Thomas e Martha Wayne? E assim termina a segunda parte da HQ Três Coringas. E olha, gente, de novo, foi uma HQ boa. Não foi a melhor HQ do Batman de todos os tempos, mas também não tá sendo aquela coisa muito ruim que a gente tava esperando que fosse. Sabe, tá no meio termo, nota 6, nota 7, eu acho que tá por aí. O que eu gostei muito dessa segunda edição, que eu também tinha gostado da primeira, é como todo esse mistério tá caminhando de um jeito devagar. A HQ não tem pressa de revelar o mistério e ela sabe muito bem cuidar disso. E daí ela vai caminhando num ritmo que eu acho muito bom. Agora, esse negócio de colocar o Joe Chill no meio, eu só espero que não façam um M com isso. Sabe, eu espero que eles não entrem naqueles clichês do o Joe Chill criou o Batman porque o Coringa pediu pro Joe Chill criar o Batman, ou o Joe Chill é o Coringa, ou o Joe Chill matou os pais do Batman porque ele sabia que isso ia criar o Batman. Sabe, isso é uma coisa que só funciona pra teoria de fã. Uma história séria, 100% real do Batman não funciona. E eu espero, sinceramente, que tudo isso seja uma grande pegadinha da HQ para desviar o nosso foco do verdadeiro mistério da HQ. Se for isso, vai ser um lance genial da HQ. E no geral eu também queria destacar os diálogos da Batgirl, que foram muito bons nessa HQ, e a arte do Jason Fabel, que tá extraordinária. O cara desenha o Batman maravilhosamente bem, e o capuz vermelho dele tá demais. E é isso, gente. Agora nos resta esperar a terceira edição dos Três Coringas, que vai ser a final e provavelmente vai revelar tudo o que está acontecendo. Com certeza vai ser a mais importante de todas. E podem ficar tranquilos que assim que sair, a gente está fazendo vídeo aqui no canal. E essa foi a segunda parte da HQ Três Coringas. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!